Bom dia! Quinta-feira, estamos aqui para mais um dia de pílulas e hoje a nossa inspiração vem da Alexandra Solnado, desse livro lindo que se chama O Livro da Luz. E peguei uma página aqui para falar sobre Yang, que é a energia, o Yin e o Yang, né? E a gente normalmente não fala do Yang. O Yin é aquela energia mais pacífica, mais pacata, mais espiritualizada, e o Yang é mais a coragem, é mais uma energia de ação, né? E é muito interessante nesse texto aqui da Alexandra Sonado, como ela fala sobre a energia Yang. Bom dia, Lê Fischer. Bom dia, Thaís. Aí vou deixar o pessoal entrar para a gente começar o nosso Pílulas de hoje. Hoje, quinta-feira, com uma cara estranha depois do feriado, né? Parece que é segunda, o dia tá meio esquisito, amanhã já é sexta de novo. Nós estamos com muitas sextas nesse mês. Bom dia, Kiko, tudo bem? Nós estamos com muitas sextas-feiras nessas semanas, né? Muitos feriados para atrapalhar o nosso ritmo. Eu não fui malhar hoje porque eu estava cansadíssima. Enfim, vamos tocar o nosso barco, né? Mas olha só o que Jesus fala nesse livro da Alexandra Sonado, que eu achei muito interessante da gente trazer aqui para o Pílulas, né? O Yang serve para lutar, mas lutar para quê? Se eu estou sempre a dizer para abandonar o ego, se eu estou sempre a pedir para que reduzam a energia Yang mais proativa, mais para frente, mais para a luta, se eu estou sempre a pedir para que a reduzam, por que ela existe na matéria? Por que os homens atrasem em igual quantidade de energia Yin? Mais pacata, mais interiorizada, mais receptiva. Se o mote fosse para reduzirem, por que atrasem com tamanha quantidade? Simples, eu vou explicar. Então, uma explicação que Jesus vai dar através do livro da Alexandra Solnado, para que a gente tem essa energia Yang, que é uma energia mais de luta, mais de ação, né? O homem não vai à terra apenas para ser feliz e pronto. Não, essa não é a expectativa. O homem vai à terra para se trabalhar. Trabalhar os seus medos, os seus desconfortos, enfim, para trabalhar as suas limitações. Cada medo, cada desconforto é um bloqueio energético provocado por uma memória kármica, pela memória de um trauma realizado numa vida transacta. Até fomos no Google procurar o que era uma vida transacta é uma vida do passado. Bom dia, Raquelzinha, tudo bem? Então, cada medo que a gente tem aqui nessa nossa encarnação, cada desconforto é um bloqueio energético que tem a ver com as nossas vidas anteriores. Cada um desses bloqueios deverá ser desfeito. Um homem que for desfazendo cada bloqueio e não for acumulando outros nessa vida, estará realmente a preparar-se para a ascensão. Então, todas aquelas situações que a gente vai experimentar nessa encarnação, que trazem desconforto, que trazem medo, que é uma situação que a gente não gosta, que a gente não queria estar passando por aquilo, é melhor a gente trabalhar e resolver isso nessa encarnação, porque aí a gente vai estar limpando os nossos karmas do passado e vamos estar habilitando as nossas potências todas para a gente ter cada vez mais a nossa reforma íntima feita e cada vez mais a gente caminhar na nossa evolução. Então, se um ser vem à Terra trabalhar cada um dos seus bloqueios, o que ele precisa fazer? Passar por eles, vivenciá-los, percebê-los e aceitá-los. A partir daí, dessa aceitação de que a dificuldade existe, um lento fenômeno começar a acontecer. O ser, depois de colocar consciência no medo, retira-lhe a força. Eu não sei como era quando vocês eram criança, mas sabe que criança tem uns medos bobos? A gente escuta o latido de cachorro e acha que aquele cachorro é enorme. Eu me lembro que meu pai era um espanhol assim, muito brabo, e ele sempre trabalhava essa coisa da gente não ter medo. Eu era a única filha mulher, são 2 irmãos homens e eu, né? Mas ele sempre tratou os 3 iguais. Quando a gente ficava com esse medo, a gente estava no sítio, aí a gente ouvia um barulho, aí o papai falava assim, vamos lá ver o que é. Aí a gente falava, não, eu não quero ir, que a gente tinha medo. Ele pegava a gente e a gente ia até o portão, aí a gente via que era um galho, era um bicho, era uma árvore, era qualquer coisa.
meio que dava uma desmistificada, tipo assim, tá vendo? Era só isso. Então agora vamos voltar e todo mundo pode dormir, que não era nada, né? Então muitas vezes o medo é uma questão da gente enfrentar. A gente vai lá ver o que que é, com essa energia do Yang, sem correr dela, sem ter medo, mas enfrentando, né? Por conseguinte, torna-se fácil adivinhar o que acontece aos medos quando as pessoas se decidem a vivenciá-los. Eles pura e simplesmente começam a desaparecer. E é assim na vida, né? Ah, eu tirei a carteira de motorista e eu tô com medo de dirigir. Tem que ir lá enfrentar. Pega lá o carro, vai no horário que é mais tranquilo, aí você vai passando, aí você consegue. Quando você está aprendendo a nadar, que você naquele primeiro momento você tem medo d'água e você vai vencendo o seu medo, e aí daqui a pouco você já se vê nadando. Quando você vai na praia e você tem medo daquelas ondas, e você vai experimentando essa necessidade que a gente tem de enfrentar os nossos medos físicos e nossos medos também internos de situações, porque é só isso que vai nos capacitar na nossa evolução. E onde entra o Yang nessa história? Onde anda a força, a vontade e às vezes até um pouco de ego? Na determinação em escolher encarar os medos, encarar de frente as dificuldades, vivenciá-las até deixarem de fazer sentido. Uma agressão pronunciada muitas vezes perde a força. Um medo encarado várias vezes também perde a força. Esta parece a teoria do sofrimento, do sofrer que é bom, mas não é. Olá, Elizabeth, tudo bem? Há uma grande diferença. Até hoje, apregoava-se que sofrer dignificava o homem. O homem sofria para ser digno, procurava o sofrimento para ganhar a dignidade. Se notares, era um pensamento de fora para dentro. O homem sofria porque a sua ação iria fazê-lo ser qualquer coisa. Mas o inverso é que é verdadeiro. Primeiro terás de ser alguma coisa e depois te comportarás como tal. Não passa a ser algo porque agires como tal. Portanto, esse homem que procurava o sofrimento para ser alguma coisa de fora para dentro, repito. Quando hoje falo em encarar o sofrimento, eu não peço para procurá-lo, peço para não fugir dele. Então, assim, já houve uma época que os românticos, eles gostavam de sofrer por amor e eles achavam que aquilo era lindo. Não é isso que Jesus está falando. A gente não deve buscar o sofrimento, mas quando o sofrimento chegar na nossa vida, a gente deve encará-lo de frente. Bom dia, Carlinha, tudo bem? Quando hoje falo em encarar o sofrimento, não peço para procurá-lo, peço para não fugir dele, para se ele estiver à porta, vivenciá-lo, passar por isso, deixar doer bem aqui no centro do peito e até o fundo do poço, sem se vitimizar, sem achar que a culpa é do outro, sabendo que a responsabilidade é absolutamente sua, pois é a consequência de uma ação ou emoção sua, nesta vida ou noutra vida. É para isso que é preciso ter Yang, é para isso que é preciso ter coragem. Coragem de se fragilizar e encarar a dor que vier, às vezes que forem necessárias até parar de doer. Parar de doer não porque racionalizaste e pensaste que é melhor colocar a atenção em outra coisa. Parar de doer porque não tomaste um antidepressivo e paraste de sentir. Parar de doer não porque num fanatismo confortável rezas a Deus e pede que Ele resolva as coisas, numa atitude nítida de fuga às tuas realidades. Até parar de doer significa que tiveste coragem de ficar ali, a sentir a dor, sentir tão profundamente que te misturas com ela, até que um dia ela se foi. Desfez-se como uma nuvem que se dissipa por cima do oceano. A dor veio, tu encaminhaste-a e ela se foi. É para isso que serve o Yang, é para isso que serve o ego. Então, eu estava me lembrando aqui de muitas vezes quando a gente tem uma pessoa querida que fica doente, né? No começo vem aquele sentimento de negação, você não quer realizar aquilo, depois você percebe que não, que é uma verdade, você começa a encarar, você começa a ajudar, aquela dor que a gente sente de ver uma pessoa que a gente ama perdendo a saúde assim,
do nosso lado, mas a necessidade que a gente tem de não fugir daquilo, né? Eu fico muito impactada quando eu vejo assim, ah, não, eu não vou visitar fulano no hospital porque eu não consigo. Gente, ninguém acha legal dar um rolezinho no hospital e visitar uma pessoa que a gente ama. É muito difícil ser acompanhante no hospital de uma pessoa que a gente ama e a gente vê aquela pessoa indo embora devagarinho. E o que ele fala é que a gente tem que vivenciar essa dor, sem se sentir vítima, sem pedir para Deus resolver para a gente ficar nessas situações de dor e de sofrimento. Eu especificamente estou falando a minha dor quando a mamãe ficou doente, né? De acompanhar a mamãe e estar ali firme e forte com ela, o ano passado com meu irmão também, porque só quando a gente vive a coisa assim todo dia e deixa acontecer e reflete naquilo que está acontecendo, ali sempre tem um ensinamento para a gente, é que a gente vai encarar a nossa dor de frente. A gente precisa dessa energia do Yang para ter coragem de passar por esses momentos duros da vida, os sofrimentos que a gente vai ter, que são normais de quem está encarnado aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Como o próprio nome diz, a gente vai passar por provas e por expiações. E segura o rojão, sente a dor, faz tudo o que precisa ser feito, porque vai ter, num determinado momento, vai vir a luz. Aí olha aqui que o Mestre Jesus fala aqui no livro, que coisa bonita. Para conseguires no meio da escuridão encher-te de luz e dizer: eu mereço ser feliz, eu gosto de mim o bastante ao ponto de ficar aqui parado, deixando a dor vir no meu maior significado para depois me deixar definitivamente. Eu mereço ser feliz e quando essa dor passar, eu sei que terei conquistado mais um lugarzinho no céu. É para isso que serve a coragem. A diferença entre vivenciar uma situação de dor de maneira tradicional e dessa forma espiritual é a seguinte: enquanto na forma tradicional a pessoa pensa que é uma vítima do destino, que lhe fazem mal sem motivo aparente e que ela não controla a situação, na forma espiritual a pessoa sabe que se lhe dói é porque é preciso trabalhar e procura passar por isso o maior número de vezes possível, para ir gastando, para que com o passar do tempo, a força de tantas vezes sentir a mesma coisa, o coração se abra e o bloqueio finalmente seja superado, né? Nessa roda da vida, os karmas que a gente tem, que a gente veio curar nesta encarnação, eles vão se apresentar para a gente mais de uma vez. Mas à medida que a gente tiver coragem e que a gente usar a nossa força, a nossa potência para estar presente, para vivenciar aquela dor, para passar pelo que a gente tem que passar, a gente cada vez se sente mais corajoso e mais forte. Então, quando vier aquele momento de novo, a gente vai estar de novo vivenciando aquilo, sem dizer: ah, mas que droga, tudo acontece comigo, Deus me esqueceu, Deus não me ama. Não, Deus me ama, eu estou nesse papel porque aqui tem uma coisa que eu preciso resolver e eu tenho toda a força e toda a ajuda do mundo e vamos embora. E aí a gente encara, é como se fosse uma sequência de ondas, né? Eu tava vendo que tá tendo aquelas ondas lá de Nazaré, aqueles pancadões de ondas enormes, que parece que a gente não vai passar pela sequência, né? Vem uma onda, a gente abaixa, pá. Aí, só que tem uma hora que a série de ondas vai passar. Se a gente tiver força, se a gente tiver coragem, se a gente usar o nosso ego do jeito bom, se a gente conseguir manter a calma e olhar para o céu e dizer: ok, Mestre Jesus, você está comigo, vamos embora. Chega uma hora que a sequência de ondas passa e você olha para trás e fala assim: não acredito que eu consegui passar por isso tudo. E isso a gente vai limpando os nossos karmas do passado e a gente vai se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais unido à espiritualidade, cada vez mais protegido pelo nosso mentor, pelo Mestre Jesus, por todas as falanges de bem que habitam a nossa casa, o nosso planeta e que nos dão força para que a gente passe por elas. Então, que a gente possa passar pela dor, exatamente como a Thaís está falando, entendendo que ali tem um aprendizado, né?
e fazendo daquele momento um momento de cura, porque a gente vai curando a nossa alma, a gente vai curando os nossos karmas e a gente vai se sentindo cada vez mais forte e cada vez mais hábil para lidar com as coisas. E chega um determinado momento que a gente não precisa mais passar por aquele karma. Aí a gente tem outros karmas para limpar. Então era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Ah, Luiz, já estamos de saída, que peninha. Então era isso, gente, que a gente tenha força, que a gente entenda que não estamos sós, que a gente sempre tem os nossos benfeitores, nossa falange de espíritos do bem que nos ajudam, o Mestre Jesus, nossos mentores, que a gente consiga passar pelos momentos de dor, sempre com muita boa vontade, com muita força, conectados com a nossa espiritualidade, sabendo que a gente vai dar conta, que a gente não está passando por aquilo à toa, que dentro de cada um de nós existe uma força suficiente para passar por aquilo. Aquela frase, né? Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode suportar. É exatamente isso. Vamos com fé e que a gente vai conseguir. E tamo juntas. Gente, adorei a companhia de vocês. Um beijo grande. Depois você assiste no YouTube, que eu vou subir pro YouTube, Luiz. Beijo grande, Thaís, Kiko, Luiz, Carlinha, Alê, Elizabeth, que entrou hoje de novo, Raquelzinha, que tá sempre com a gente. E acho que eu já falei de todo mundo. E a galera que assiste no reprise. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, tchau.